Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando com Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho desse terceiro domingo da Páscoa nos apresenta o Cristo vivo e ressuscitado, o Cristo caminhando com os discípulos, explicando as Escrituras, enchendo o coração de esperança e sentando-se à mesa para partir o pão. E é aí que os discípulos o reconhecem e saem para o anúncio. Assim, o Evangelho deste domingo nos convida a descobrir Cristo vivo, que acompanha os homens e as mulheres, eu e você, pelos caminhos do mundo, pelos caminhos da história, da tua história. Assim, Cristo caminha conosco,
com a sua palavra, animando os corações desolados, revelando-se sempre na comunidade reunida, na comunidade partindo o pão, e ainda nos interpela a sermos suas testemunhas da ressurreição. Que o Deus de misericórdia nos acompanhe hoje e sempre. Não esqueça de nos acompanhar através das nossas redes sociais. Terça-feira teremos adoração ao Santíssimo Sacramento. Quarta-feira uma live com o Padre Frenilson, o seminarista Jones. Quinta-feira às 6 horas, adoração Santíssima. Também vamos preparar para o dia 1º, celebrar a festa de São José, Operário. Então, a bênção para você que é dizimista, para você e sua família. Lembramos a tudo que a secretaria continua aberta no horário comercial. Que o Deus de misericórdia e de amor abençoe a você e toda a sua família. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.